Senhor, por estarmos de pé, porque sabemos que só estamos de pé porque a tua glória, porque a tua potente mão tem nos sustentado, Senhor. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Teu nome seja louvado, teu nome seja exaltado e engrandecido, Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Amada igreja, pode se assentar. Eu peço que vocês abram vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler versículo 21 ao 24 e depois nós vamos pular para o versículo 39. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21 em diante, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Vamos ao versículo 39 agora, capítulo 5, verso 39. Então ele lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas os moços começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e todos deixou atônitos. Até aí. Senhor meu Deus, fala conosco. Já falaste com a minha vida quando me deste essa palavra. Eu te peço que continue ainda falando. Teu Espírito Santo tem a liberdade de tratar com a minha vida, Senhor. Corrige, Senhor, o curso da minha vida. Corrige o que o Senhor quer corrigir na minha vida. Tenha liberdade, Espírito Santo. Oh, Senhor, corrige, conforta, consola, não só a mim, mas a tua igreja. Teu Espírito Santo tem a liberdade de agir e interagir em nosso meio. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria começar a mensagem fazendo uma colocação. Duas colocações, na verdade. Guarde com você isso que eu vou dizer. Quando 12 anos é muito tempo, quando 12 anos é pouquíssimo tempo. Eu queria que você, aí você e Deus, que você pudesse pensar e você pudesse refletir sobre o que nós vamos falar. Na verdade, nós vamos falar de duas situações aqui. De uma menina que morreu com 12 anos. Pouquíssimo tempo de vida, pouquíssimo tempo para morrer. E de uma mulher que foi curada após 12 anos.
muito tempo, 12 anos para viver uma enfermidade. Que eu e você, na manhã de hoje, possamos nos perguntar: Deus, o tempo que me resta é pouco ou é muito? O que eu tenho feito? Como eu tenho conduzido a minha vida? Essa pergunta é entre você e Deus. É necessário que nós façamos essa pergunta. É necessário para que nós possamos pedir e deixar que o Espírito Santo de Deus mude o curso da nossa vida, mude o que precisa mudar, corrija o que precisa corrigir, nos encoraje quando precisamos, quando nos falta coragem para continuar, quando nos falta vontade para viver, quando nos falta, na verdade, muitas vezes, quando as pessoas dizem: eu estou tão no limite, que me falta esperança, eu estou no limite, que melhor seria partir. Nós estamos aqui, conforme eu li, diante de uma situação de um homem que diz aqui a palavra de Deus, um chefe, um dirigente da sinagoga. Jesus se encontrava ali no meio da multidão. Então esse homem Jairo, diz a palavra de Deus, que ele chega até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: vem comigo, vem depressa, vem até a minha casa, porque a minha filha está morrendo. A outra passagem no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Lucas, que diz: a minha filha morreu, diz claramente. E ali ele diz: a minha filha está morrendo. No verso 23 diz que ele implorou, que ele, no final do verso 22 diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Depois no 23 vai dizer que ele implorou e diz: minha filha está morrendo, vem, impõe as mãos sobre ela. E diz a palavra de Deus que Jesus foi com ele. Nós vamos falar um pouquinho depois também da mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mulher também se encontrava ali naquele lugar. Essa mulher era considerada impura, imunda, porque todas as mulheres ou todas as pessoas que tivessem uma enfermidade naquela época não podia estar no meio da sociedade, não podia estar no meio de uma multidão, não podia principalmente estar ao lado de um sacerdote ou de um profeta. Então essa mulher, ela não poderia, pelas leis judaicas, ela não poderia estar ali onde ela estava, mas ela também se encontrava. Essa mulher, ela pensava em seu coração. Diz a palavra de Deus que há 12 anos ela tinha uma hemorragia. Ela pensava em seu coração: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Aqui então nós vemos duas situações. Primeiramente, ali Jairo, o oficial da sinagoga, que ele acredita que se Jesus for lá impor as mãos sobre a filha dele, ainda que morta, ela ressuscitará. Mas Jairo precisava de um toque. Jairo precisava que Jesus tocasse na sua filha. Jairo cria que era necessário ser tocado por Jesus. Talvez nós estamos aqui na manhã de hoje, muitas pessoas dizendo dentro de si: Senhor, toca-me. Senhor, quanto tempo, talvez quanto tempo que você ora e você diz: Senhor, eu preciso ser tocado, eu preciso sentir a sua presença. Porque há momentos nas nossas vidas que nós oramos e nem conseguimos sentir a presença de Deus. Eu já
passei por isso, tenho passado algumas vezes, de dobrar meu joelho e orar, falar: Senhor, deixa sentir a Tua presença. Há algum tempo eu não sinto a Tua presença. Mas deixa eu dizer uma coisa: o fato de sentirmos ou não a presença de Deus não muda em nada a realidade que Ele está conosco. Porque Ele diz na sua palavra: eis que estarei contigo todos os dias de vossas vidas, jamais vos deixarei. Mas às vezes não é sempre bom sentir a presença de Deus. E Jairo, ele estava com a sua filha morta, mas ele podia pedir, simplesmente como um outro centurião que diz que o seu moço estava enfermo, e ele chega a Jesus e diz: o meu moço está enfermo, envia uma palavra, libera uma palavra, e ele será curado. E Jesus disse: eu vou com ele, eu vou contigo, eu vou lá curá-lo. E ele diz: não sou digno que entre em minha casa, apenas libere uma palavra. Depende muito do seu momento, depende de como está alimentada a tua fé, a minha e a tua fé, de como que nós anseiamos que Deus faça, que Deus se levante em nosso favor. E Jesus então libera uma palavra e diz: vai, ele está curado. Eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Mas aqui nós se encontramos diante de Jairo, que também cria no poder de Deus. Mas ele precisava que a sua filha fosse tocada. Ele cria que tinha que ser dessa maneira. Peça para Deus, se você precisa, se você não tem sentido a presença de Deus, fale você e Deus: Jesus, eu preciso, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor nunca me deixou e nunca me deixará, mas toca-me, Senhor, eu preciso ser tocado. Aleluia, glória a Deus. Aqui no verso 35, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram a ele: não precisa mais incomodar o mestre. Talvez diante da nossa luta, da nossa dificuldade, da nossa angústia, muitas vezes Satanás envia mensageiros para nos dizer: não adianta, não tem mais jeito esta situação. Talvez muitos tenham dito para você com relação à tua casa, à tua família, às vezes a um filho, às vezes ao esposo, ao marido: não tem jeito, esse aí não tem jeito. Jesus está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Então creia no teu sonho, creia no teu sonho, não perca o teu sonho, porque ainda que morto, o Deus a qual eu e você servimos, Ele tem poder de ressuscitar, Ele tem poder de restaurar sonhos. Eu creio que Deus me colocou aqui na manhã de hoje para dizer para algumas pessoas, talvez para uma pessoa: eu tenho poder de restaurar os teus sonhos. Eu renovo hoje a tua fé, a tua esperança. Se creres, verás a minha glória. Aqui também falaram para Jairo: não adianta, não tem jeito, não incomode mais o mestre. O verso 39 diz assim: verso 38 vai dizer assim: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço
com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, verso 39, então entrou e lhe disse: por que está todo esse alvoroço lamentando? A criança não está morta, mas dorme. Verso 40, mas todos começaram a rir de Jesus. Alguém já riu do seu sonho? Alguém já ignorou o seu sonho? Jesus está dizendo: não se paute pelo que as pessoas dizem, pelo que o mundo pensa de você, pelo que o mundo pensa a teu respeito. Se paute pelo que Jesus pensa e diz de você, pelo que Ele tem a respeito de ti. Eu sempre tenho dito, não é as circunstâncias, não é os momentos que vai fazer a diferença de sermos ou não vencedores, de sermos ou não felizes. A palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Aleluia, glória a Deus. Então não deixe, não se importe, ainda que riam de você, ainda que menospreze você, porque tem alguém poderoso que te valoriza. Não te importe quando zombas de você. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és grandioso, tu és maravilhoso. Quanto tempo tens buscado, quanto tempo tem esperado um milagre? Talvez você tenha chorado na presença do Senhor, talvez você tenha dito para o Senhor: Senhor, eu já estou esperando um milagre há um ano, Senhor. E um ano para quem está esperando um milagre é muito tempo, pode ser muito tempo. Mas um ano para quem tem apenas um ano de vida e está morrendo é pouco tempo. Um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como diz a palavra de Deus. 12 anos para quem está enferma, como estava a mulher do fluxo de sangue, que informa a palavra de Deus, que ela gastara tudo que tinha com os médicos. 12 anos com a enfermidade, 12 anos sendo tratada como imunda, 12 anos sendo desprezada, humilhada, sendo tratada como ninguém, como um lixo. É muito tempo. Mas 12 anos para morrer como essa criança Talita, 12 anos é pouco tempo de vida. Eu queria terminar essa primeira parte falando de Jairo e da sua filha Talita, falando sobre 12 anos que essa menina viveu até Jesus se encontrar com ela. Pouco tempo de vida. Talvez Jesus esteja dizendo para mim, talvez Jesus esteja dizendo para você: ei, presta atenção, ei, acorda, ei, falta pouco tempo. Talvez não falte nem 12 anos para eu te recolher. Ei, pastor, misericórdia, veio aqui praguejar sobre a minha vida? Não. Até porque eu, pastor Luiz, sinceramente creio como o apóstolo Paulo: viver é ganho, morrer é lucro. Eu já tenho falado, eu não vou ficar aqui repetindo, mas eu creio tanto nessa verdade que não tem como em quase todas as minhas pregações, pelo menos citar 1 Tessalonicenses 4,16 em diante. Falo quase todos os dias com a minha esposa. Eu sei que ela já se convenceu disso, porque às vezes ela pergunta: você acredita desse jeito mesmo? Eu acredito, irmão. Eu acredito. O dia da minha morte será o dia mais lindo da minha vida. E da tua também, queridos. Se você não acredita assim, comece a acreditar. Então eu não me preocupo. E eu também, eu já vivi 55 anos. Eu já vivi muito tempo. Se Jesus quiser e permitir que eu viva mais alguns anos,
seja lá quanto for, mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, amém, e eu vou viver com uma alegria. Mas se Ele quiser me recolher, 55 anos eu considero que já vivi um bom tempo. Pode ter certeza que eu não vou partir triste, porque eu sei que vai ser o dia mais lindo da minha vida, o dia que eu vou estar frente a frente com o meu mestre, com o meu Jesus, com o dono da minha vida. Aleluia, glória a Deus. O dia que vai acontecer na minha vida o que aconteceu com o Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra do Pai. Olha, eu e você não vamos estar sendo apedrejados na hora da nossa partida. Estevão estava sendo apedrejado e mesmo assim, para ele foi o momento mais lindo da vida dele, mesmo sendo apedrejado, porque ele viu o céu se abrindo e Jesus de pé para me receber. Agora imagine eu e você, fartos de dias, aconselhando os filhos, abençoando a vossa descendência, e vendo o céu se abrindo, e vendo Jesus vindo ao nosso encontro, falando: filho, eu estou vindo te buscar. É ou não é o dia mais lindo de nossas vidas? Será o dia mais lindo da minha e da tua vida, querido. Mas, convenhamos, lindo ou não, na expectativa de vida, humanamente falando, 12 anos é pouco tempo, concorda? 12 anos é pouco tempo. Se você pensa, quando você está com o seu carro dirigindo, e você está com muita pressa, imagine você no carro, indo para um lugar já atrasado, com muita pressa, talvez para o trabalho, talvez levando alguém que está enfermo no médico, e você é obrigado a parar no semáforo, e aquele semáforo demora exatamente 30 ou 40 segundos para abrir. 30 segundos, 40 segundos, para quem tem uma emergência, é muito tempo. Quantas vezes você se fala, parece uma eternidade, esse sinal não abre nunca, e foi apenas 30 segundos. Mas quando eu e você somos convidados para irmos numa festa de quem nós amamos muito, e está muito bom, nós somos bem recepcionados, estamos lá naquela festa, nós ficamos 5, 6 horas, 8 horas, 10 horas, e quando dá o tempo de ir embora, nós falamos: nossa, passou tão rápido. Então a questão do tempo, muito tempo ou pouco tempo, qual a diferença, Pastor Luiz, porque você está insistindo tanto nessa questão do tempo? Qual a diferença de pouco tempo ou muito tempo nas nossas vidas? A diferença na minha vida e na tua vida, do pouco tempo ou do muito tempo que nos resta aqui na terra, a diferença é de como temos conduzido a nossa vida. Se você partir agora, se eu e você, alguém de nós partirmos agora, durante essa pregação, o céu se abrir e nós começarmos a ver Jesus nos buscar, nós vamos dizer: Senhor, pouco tempo, eu preciso de mais tempo, a minha vida não está em ordem, Senhor. Ou eu digo diferente, o momento que nós estivermos partindo, e se for por esses dias, em vez de nós vermos os céus abertos, misericórdia, em nome de Jesus, está repreendido, mas algum de nós vermos outro lugar se abrindo para nós entrarmos, nós vamos achar que vivemos pouco, nós vamos achar que foi pouco tempo, que não deu tempo de nós consertarmos a vida, de nós estarmos na presença de Deus, de nós buscarmos a Deus. Mas por outro lado,
Se nós estivermos prostrados como Jairo se prostrou diante de Jesus, se nós estivermos com as nossas vidas prostradas aos pés de Jesus, não importa o tempo, 12 anos é um bom tempo para se encontrar com Jesus. 12 anos pode ser pouco, pode ser muito para mim, para você. Alguns dias que ainda vivemos, pode ser pouco tempo, pode ser muito. Vários anos que ainda vivemos, pode ser pouco ou pode ser muito. O pouco ou muito, a diferença que vai fazer é se estivermos como Jairo esteve, prostrado aos pés de Jesus. Como está a tua vida? Sabe, igreja, presta atenção em algo que eu vou falar. Não fique com raiva do pastor Luiz que eu vou falar, o que eu vou falar agora. Não vá para a sua casa pensando, o pastor sempre pegando no pé da gente. O que eu vou falar agora, nesse momento, eu vou, por Deus, Deus sabe que o que eu vou falar para você agora é com muito amor mesmo. Com alguém que tem consciência da responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida. O dia que eu me ajoelhei aqui, pastor Éder me consagrou, pastor. A responsabilidade que eu sei que o dia também que eu estiver encontrando com o meu mestre, ele também vai pedir conta da vida de cada um de vocês. Como eu ajudei o pastor Éder, a pastora Daiane a cuidar da vida de vocês. Como eu orientei. Se fiz bem ou não. Se me importei ou não com a vida de vocês. Então preste atenção. O que eu vou dizer agora para vocês. Não entenda como chamando a atenção de vocês, como dando bronca. Mas entenda como uma palavra de alguém que ama você. De alguém que tem um carinho por você. De alguém que quer muito, quero mesmo, do fundo do meu coração. Que o dia que você estiver fechando os olhos aqui, que você estiver terminando a sua caminhada aqui, assim como eu creio que vai acontecer na minha vida, que aconteça na tua vida também. Você veja os céus abrindo e veja Cristo Jesus vindo te buscar. Queridos, ontem nós estávamos aqui orando. Pastor Éder marcou essa noite de oração para nós intercedermos pela nossa pátria. Hoje está sendo decidido o futuro da nossa pátria, o que vai acontecer nos próximos 4 anos, quem vai governar sobre nós. E a palavra que Deus diz que o povo tem um governo que merece. Queridos, além dos pastores e da família dos pastores, não vem mais ninguém orar. Eu entendo, eu sei que na hora ali, perto da hora de começarmos a orar, deu um temporal, choveu muito. Eu tenho certeza que algumas irmãzinhas que têm costume de estar aqui, estaria aqui se não tivesse chovido. Eu entendo também que algumas pessoas que costumam estar aqui, provavelmente teve um motivo plausível para não estar aqui. Tudo isso aqui é compreensível. Mas eu pergunto, queridos, uma igreja de praticamente 70 membros, será que não tinha 10% das pessoas, 7 pessoas para estar aqui com os pastores orando? E aí, queridos, o que eu estou falando para você, eu falei para Deus, eu fiquei muito na dúvida, o Espírito Santo colocou no meu coração, me incomodou comentar isso com a igreja. E eu percebo, eu estou tendo até preocupação de falar num tom de voz moderado. Eu não quero incomodar vossos ouvidos. Eu não quero suscitar ira em você. Esse não é o propósito. Eu não quero chatear você. Eu dobrei meu joelho ali e eu chorei pela igreja. Eu falei, Senhor, sabe, às vezes a gente fala assim, às vezes até de uma maneira inconsciente. Se você vier, se você não vier, vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Eu falei, Senhor, faz diferença sim. A igreja não está aqui, Senhor. Porque, Senhor, eles não estão aqui clamando, dobrando os joelhos e clamando. Se eles estiverem com as suas vidas
prostrado aos teus pés, amém, Senhor, está tudo certo. Mas será que estamos, Senhor? Uma igreja que eu percebo que não gosta de orar, Senhor. É verdade, igreja. Se vocês gostassem de orar, vocês estavam aqui. Uma igreja que eu percebo que não gosta de orar. Uma igreja que eu percebo que não gosta de estudar a Bíblia. Se reunimos aqui, além dos pastores e a família, mais 3 pessoas. E louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. E aí a igreja às vezes nos cobra. É preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo. Só que os mesmos que cobram, quando faz, não se faz presente. Algumas pessoas têm desejo de estar aqui no altar pregando. Mas ei, deixa eu dizer uma coisa. Davi, sua casa dentre todos os seus filhos, ele foi escolhido por Deus para ser ungido rei de Israel. Mas sabe, quando o profeta Samuel foi lá na casa de seu pai Jessé ungir Davi, Davi nem estava junto de seus irmãos. E quando Samuel olha para o filho mais velho de Jessé, diz a palavra de Deus que o profeta Samuel olhou e falou: é este, alto, forte, bonito, é esse. Deus falou: não, olhe, não é esse, porque eu não vejo como tu vês. Eu não olho a aparência, eu não olho o que as pessoas dizem que querem ser, o que as pessoas mostram que querem ser. Eu olho o que as pessoas vivem. O que eu quero dizer com isso? Davi, antes de travar a batalha com Golias, Davi estava travando a batalha lá no campo, defendendo as ovelhas de seu pai, matando lobo, matando urso. Ainda um jovem, 16 para 17 anos, ele estava travando as suas primeiras batalhas antes de subir no trono. E Deus viu isso. Então, se você quer que Deus te exalte, se você quer estar aqui pregando, se você quer que Deus te leve a nações, se você quer que Deus... há um preço a pagar. Esse preço é meditar na palavra de Deus. Esse preço é estar: pastor, mas eu oro na minha casa, pastor, mas eu medito na minha casa. Mas esse preço é se fazer presente com a liderança. Pastor, eu estou aqui, conta comigo. Sabe, queridos, eu tenho uma preocupação tão grande com essa igreja, com meus pastores. Eu me preocupo com meus pastores. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: ore pelos seus pastores, porque eles velam pelas suas vidas. Eu me preocupo, viu, pastor? Eu me preocupo com a vossa vida. Estou falando para fazer média, vocês me conhecem. Eu me preocupo com a tua vida, eu me preocupo com a vida do pastor, eu me preocupo com a vida da tua família, porque eu sei que vocês oram por mim, porque eu sei que eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Eu tenho tanta preocupação que ontem eu fui embora triste por pensar numa igreja que não está habituada a orar, triste por olhar para o meu pastor e me colocar no lugar dele e ficar pensando: eu sou apenas um auxiliar aqui, como qualquer um outro, porque você também é um auxiliar. Mas se eu fosse o pastor titular dessa igreja, será que eu ia embora animado? Será que eu ia embora com o semblante caído, pensando em parar? Então, se você quer que Deus te honre, se você quer que Deus faça algo, que Deus realize os teus sonhos, além de você precisar orar, mesmo que você diga, e mesmo que você ore na tua casa, mesmo que você medite na Bíblia na tua casa, é necessário que no tempo oportuno, no tempo que nos reunimos aqui, é necessário que você esteja aqui, também para encorajar o teu pastor, porque o teu pastor, ele é um ser humano também. Também para dizer para ele: pastor, eu estou aqui, conta comigo. Se precisar orar, pastor, eu estarei lá orando junto contigo. Se precisar limpar, lavar a igreja, os banheiros, eu estarei lá junto. Eu estarei junto. Nos dias de festa, eu estarei junto nos dias de luto. Eu queria que você refletisse nisso. Pela igreja,
pelo teu pastor, como diz a palavra de Deus, que vela pela tua vida, mas principalmente pela tua própria vida. Pouco tempo ou muito tempo. A diferença é estar prostrado aos pés de Jesus. Eu queria que você, agora, no mesmo texto, nós vamos ler, coloque na tela, por favor, Marcos capítulo 5, verso 25, nós vamos ler até o 34. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz a partir do verso 25: E uma grande multidão o seguia e comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Há uma outra versão que diz tocou na orla, há uma outra versão ainda que diz tocou na borda do seu manto ou das suas vestes, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam-lhe os discípulos: vês, a multidão aglomera ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés novamente. Alguém prostrado aos pés de Jesus. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a tua fé curou. Vai em paz e fique livre desse sofrimento. Então aqui nós vimos outra situação. Na mesma caminhada de Jesus, no mesmo momento, duas pessoas desesperadas. Uma, Jairo, primeiro caso que nós tratamos com a filha morta em casa. E aqui uma mulher que diz a palavra de Deus que há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia. Para o povo de Israel, uma mulher, quando está nos seus dias, você sabe do que eu estou falando. A mulher, quando menstrua, para o povo de Israel, até hoje, ela tem que ficar durante aqueles dias que eles tratam como o dia da purificação, na sua casa. Ela tem que ficar reservada, separada do esposo, dos filhos, do resto da família, durante aqueles dias. Agora imagine uma mulher sangrando há 12 anos. Há 12 anos separada da sua família. Há 12 anos privada de estar no local público. Há 12 anos impedida de estar numa reunião. Há 12 anos impedida de estar na sinagoga, de estar numa igreja como você está. Pense, na pandemia, nós ficamos algum tempo sem vir na igreja. E já nos fez falta. Imagine 12 anos sem poder vir na igreja, sem poder se aproximar de alguém, porque era considerada imunda. Era considerada imunda. E aí, diferente do que eu disse sobre Jairo, que Jairo falou para Jesus: se o Senhor tocar na minha filha, ela viverá novamente. Jairo acreditava que precisava de um toque. Essa mulher, diz a palavra de Deus no verso 27, que quando ela ouviu falar de Jesus, então preste atenção, quando ela ouviu falar de Jesus, não foi naquele dia. Certamente essa mulher, ela já tinha ouvido em algum momento a fama de Jesus.
Ela já tinha ouvido falar, certamente alguém deveria ter falado para ela: olha, esse Jesus, esse mestre, se você estiver diante dele, eu creio, assim como aquela menina que esteve lá na casa de Naamã e disse para a esposa de Naamã: se meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, ele oraria por ele, ele seria curado. Eu acredito que alguém deve ter dito para essa mulher, ao longo dos anos, deve ter dito para ela: olha, esse Jesus, ele tem poder de te curar. Esse Jesus, quando ele passou por Jericó, ele curou um cego, ele restaurou a visão de um cego lá em Jericó. Esse mesmo Jesus, quando ele esteve em Jerusalém, ele deu vista a um cego de nascença, a um outro cego de nascença. Bartimeu, Jesus devolveu a visão. A esse outro cego, Jesus deu a visão, porque esse cego, ele era cego de nascença, e Jesus, ele não tinha nem as bolotas dos olhos. Então imagine a pessoa falando para essa mulher: olha, esse cego, ele não tinha as bolotas dos olhos, e Jesus fez nascer os olhos dele. Olha, em uma outra situação, Jesus esteve passando, e Jesus ia para uma festa, e no tanque de Betesda tinha um homem enfermo há 38 anos, e Jesus foi lá e ordenou que ele se levantasse, e ele se levantou. Mas olha, deixa eu te dizer mais ainda, em Betânia tinha um homem tal de Lázaro, que Jesus amava muito, e ele já estava morto, e era 4 dias, e Jesus foi lá e disse para ele: Lázaro, sai para fora. E ele saiu, e talvez essa pessoa tenha até brincado. O português dele não era muito bom. Sai para fora. É óbvio que você está mandando sair, tem que ser para fora, né? Talvez essa pessoa até brincou: olha, dessa maneira mesmo. Esse cego que não tinha bolota dos olhos, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo lá, pôs no rosto dele e mandou ele lá se lavar no tanque. E ele teve visão. Ele é meio maluco, mas ele faz, é dessa maneira. Ela ouviu falar de Jesus. Então eu acredito que quando essa mulher estava lá no meio daquela multidão, ela começou a lembrar de tudo isso que falaram para ela. E ela disse: olha, ela creu, esse homem, ele tem tanto poder que eu não preciso nem tocar nele, e ele não precisa tocar em mim, eu não preciso nem tocar nele. Eu tão somente preciso tocar na orla do manto dele. Se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curado. E diz que ela tocou, imediatamente ela foi curada. Oh, aleluia, glória a Deus. Essa orla, lá no Salmo 133, verso 2 e 3, diz assim: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Aqui no verso 2 diz que o óleo é derramado sobre a barba, sobre a cabeça de Arão, desce sobre a barba e vai até a gola. E o que eu li aqui, eu estou falando de orla mesmo, então não confunda. A gola está aqui em cima, a orla está embaixo nas vestes. O que eu aprendo com isso? Para ela tocar na orla das vestes de Jesus, ela tinha literalmente que se ajoelhar. Ela tinha que se prostrar, como Jairo também se prostrou. Novamente eu falo,
Novamente eu pergunto: como está a tua vida? Como está a minha vida? Prostrado ou não aos pés de Jesus? Queres ser curado? Queres prosperar? Queres que tudo te vá bem? Adquira o bom hábito de constantemente estar prostrado, lançado, jogado literalmente aos pés do Mestre. Eu fico imaginando essa mulher passando como um filme na cabeça dela, mas ali diz a palavra de Deus que a multidão apertava Jesus, que a multidão comprimia Jesus. E assim como falaram para Jairo, assim como riram de Jesus, assim como falaram para Jairo: não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu, não tem mais jeito. Eu acredito que aquela multidão comprimindo ali Jesus, e essa mulher, como chegar até Jesus? Literalmente ela já tinha que ir ali se arrastando, mas ela não viu dificuldade. Eu acredito que ela deve ter pensado: não vai ser fácil. Mas para quem já está há 12 anos com essa enfermidade, não vai ser nada se aproximar e tocar na orla do seu manto. Eu creio que quando ela vai ali vencendo a multidão, eu creio, embora a palavra de Deus não fala, mas Jesus andava com os seus discípulos, eu creio que ela deve ter enfrentado ainda dificuldade com os discípulos, porque os discípulos quase sempre queriam impedir que as pessoas chegassem até Jesus. E eu creio que ela deve ter pensado: quem é 12 discípulos, quem é 12 homens para que eu enfrente? Eu já estou enfrentando 12 anos. 12 anos essa enfermidade, 12 pessoas não é nada. Porque eu aprendo com isso o que eu quero que você aprenda. O meu e o teu problema não é nada diante de Deus, não é nada diante do Mestre, que tem poder de restaurar a visão, que tem poder de dar uma visão nova, tem poder de dar uma visão para quem não tem poder de curar um paralítico há 38 anos, tem poder de curar quem está com a hemorragia há 12 anos, e tem poder de curar alguém que já morreu depois de 4 dias. Outro dia minha filha pregou, e eu estava ouvindo a pregação dela, eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Ela pregou aqui, e eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou assim: você vai ver que todos os milagres que os discípulos fez, que também orou e ressuscitou algumas pessoas, e Jesus também, antes de Lázaro, todos eram mortes antes de 3 dias, mortes instantâneas. Essa menina mesmo, Jesus foi lá ressuscitar ela tinha acabado de morrer. Eliseu e Elias, ambos oraram por um menino, tinha acabado de morrer, ressuscitou. Pedro também orou, uma certa pessoa ressuscitou, mas o único que orou e o morto ressuscitou após o 4º dia foi Jesus. Minha filha trouxe essa explanação, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ela dizia: sabe por quê? Jesus se atrasou, entre aspas, que todo mundo tinha pressa quando mandou chamar Jesus para ver Lázaro. Lázaro estava doente, Lázaro não tinha morrido ainda. E Jesus diz que ainda demorou 2 dias. Então quando Jesus foi chamado, e os 2 dias que ele demorou até ele chegar lá, se deu 4 dias. Eu creio que Jesus fez de propósito, porque segundo a crença judaica e também a ciência, primeiro a ciência diz que às vezes falta a palavra, mas a putrefação do corpo, a degeneração de um defunto, ela começa num processo acelerado no 4º dia. E a ciência também explica que no 4º dia, na verdade, os judeus já criam isso, e a ciência explica que ao 4º dia, a putrefação do corpo, ela entra num ritmo acelerado. Então, Jesus foi o único
e ressuscitou alguém após o quarto dia. O que eu aprendo com isso? Que ainda que grande o meu e o teu problema, maior é Jesus, que tem poder de estancar a hemorragia, que tem poder de restaurar a visão, que tem poder de restaurar sonhos, que tem poder de ressuscitar mortos. Ainda que teu sonho tenha morrido, ainda que você esteja dizendo que o meu sonho já morreu há muito tempo, matar o meu sonho, Jesus está aqui na manhã de hoje para dizer: eu tenho o poder de ressuscitar o teu sonho. João 11:40. Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. 12 anos pode ser pouco, pode ser muito, depende da circunstância. Se você tiver fé, você pode sangrar, mas você não vai morrer se não chegou a tua hora. Mas se você morrer, aquele que te deixou sangrar tem o poder de te ressuscitar. Às vezes nós perguntamos, diante de algumas situações: Senhor, às vezes nós perguntamos para nós mesmos: por que Deus permite? Eu creio que todo mundo deve ter visto o noticiário essa semana. Uma mulher estava ali em Sumaré, estava se dirigindo para Paulínia. Creio eu, não tenho informações a respeito, mas creio eu que era uma serva de Deus, porque disse que ela ia para um círculo de oração. Simplesmente um caminhão de lixo, uma caçamba de lixo se desloca, cai em cima do carro dela e ela morre esmagada na hora. Eu tenho certeza que todo mundo se pergunta: por que Deus? Por quê? Mas a questão, querido, não é o porquê, não é o que aconteceu, é o que eu digo, é a diferença que vai fazer. Essa mulher estava indo para o círculo de oração, essa mulher estava com Deus. Você acha que faz alguma diferença na vida dela agora? Aonde ela está agora? E eu creio que ela está na glória com Deus. Você acha que faz alguma diferença a maneira que ela morreu? Se foi com um caminhão prensado por um caminhão de lixo, ou se foi como eu almejo morrer, fartos de dia, olhando e vendo os céus abertos, vendo Jesus ao meu encontro. Mas pode ter certeza, ela não estava num leito confortável, mas você pode ter certeza que ela viu os céus abertos também, viu Jesus vindo ao encontro dela. Então o que faz a diferença na minha e na tua vida não é o que acontece, não é a maneira que acontece, é estar ou não com Jesus. Então eu prefiro pensar nisso. Essa pessoa, mesmo prensada pelo caminhão de lixo, ela estava com Jesus. Eu sei que para os familiares que estão em luto, que estão enlutados, eu sei que é uma dor, eu sei que pensar nisso é muito duro. Mas se você estiver me ouvindo, creia. O mesmo Deus que não interviu e não impediu isso, recolheu ela, encontrou com ela naquele momento, pode ter certeza, fez a diferença ela estar com Deus. Aonde vamos estar? Eu quero finalizar colocando a seguinte questão: essa mulher, antes de se encontrar com Jesus, certamente ela era vista pela sociedade como a impura, como a imunda. Olha a imunda, olha a impura, está indo aí. Como que essa mulher passou a ser chamada? Aquela que tocou na orla do Mestre, aquela que se encontrou com Jesus, aquela que foi curada, aquela que milagrosamente foi curada. Quanto tempo nos resta? Pouco tempo ou muito tempo? A diferença é estarmos com Jesus. Se for possível, eu não vou estar